Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias. Não é Neemias. No livro de Mateus, exatamente isto, não é. Nós vamos ler o livro de Ruth. No último capítulo do livro, nós estamos fazendo uma série de sermões chamada A Mais Linda História de Amor, e nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 12. Semana que vem, se o Senhor nos permitir a vida e não voltar para buscar a sua igreja, nós vamos falar do final do capítulo 4. Hoje nós vamos ler Ruth, capítulo 4, versos do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim, se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi a esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. É a palavra de Deus que diz. Meus amados, nós estamos no 5º sermão da série A Mais Linda História de Amor. Quero crer que você já tenha visto o vídeo produzido pela comunicação das redes sociais de nossa igreja, que te convida a enviar um vídeo de até 30 segundos contando como foi o início da sua história de amor com o Senhor.
Nós estamos meditando nisso, a mais linda história de amor, e não há como falar da mais linda história de amor, não há como falar de amor sem falar de poesia. A cada sermão desses 5 sermões, à guisa de introdução, nós temos citado textos da literatura. E hoje não vai ser diferente. Para falar de amor, nós precisamos falar de poesia. E eu quero citar hoje um texto de Gregório de Matos, um soneto de Gregório de Matos, que tem por título A Jesus Cristo Nosso Senhor. Este é o título, A Jesus Cristo Nosso Senhor. Sendo um soneto, são 2 estrofes de 4 versos, 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. À medida que eu ler cada uma dessas estrofes, eu farei um comentário, apenas jogando luz naquilo que o autor está a dizer. Então diz assim: a Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Pastor, não entendo essa linguagem do barroco, então eu vou explicar. A primeira estrofe coloca o eu lírico a dizer que é pecador. Pequei, Senhor, e ele faz uma confissão. Mas ele diz o seguinte: mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Ou seja, ele está dizendo, mas não é porque eu pequei que eu vou abandonar a sua clemência, que eu vou abandonar a sua misericórdia. Eu preciso dela. E ele segue dizendo o seguinte: antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. E ele confia nessa misericórdia de Deus. Ele fala, olha, Jesus, quanto mais eu sou um pecador, quanto mais eu me equivoco na vida, mais eu vejo o Senhor empenhado em me perdoar. Em síntese, a primeira estrofe trata disto. Segunda estrofe: se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. O que esta segunda estrofe quer dizer é que, se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, o Gregório de Matos, por meio do seu eu lírico, do seu eu poético, está dizendo o seguinte: por mais que o meu pecado te cause ira, se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Ele diz, olha, se o meu pecado ira ao Senhor, o meu clamor, o meu gemido, a minha súplica já abranda esta fúria. E ele diz que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ele diz que na mesma proporção que o pecado ofende a Deus, o pecado ofende a Deus, o perdão alegra o coração de Deus. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Lindo, não é? E aí chegamos ao primeiro terceto deste soneto. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História. E aqui ele está falando o seguinte: essa ovelha perdida, contada na Sacra História, ele faz menção à parábola da ovelha perdida de Lucas. Gregório de Matos então evoca a palavra de Deus, dizendo que há na Sagrada Escritura, na Sacra História, o enredo contado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que narra uma ovelha que se perdeu. E neste contexto, apenas para lembrar, o Senhor fala no final que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, quando esta ovelha que estava desgarrada volta para o aprisco. E ele faz então menção ao texto de Lucas, e na última estrofe ele fala assim: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ele diz, eu sou essa ovelha, eu sou esse desgarrado, eu sou esse pecador. Agora, pastor divino, não
eu até estou sujeito à cobrança, mas me resgate, conforme o texto de Lucas, conforme a parábola. Eu conto com seu perdão. É como se Gregório de Matos dissesse para Jesus: Jesus, não vá se contradizer. O Senhor disse que o pastor vai atrás daquela única ovelha e que há festa no céu quando esse pecador se arrepende. Esse pecador sou eu. Essa fala de Gregório de Matos, essa fala do eu lírico, né? Essa fala está inserida numa escola literária chamada Barroco. O Barroco, ele tem data no Brasil de 1601 a 1768. É um período em que o homem é oprimido, é um homem sectarizado, é um homem em conflito entre uma correntes na verdade religiosas. Este, para ser específico, é o período da Contra-Reforma, mas enfim, há um apelo para dos movimentos religiosos, seja da Reforma, seja da Contra-Reforma, de fazer o homem voltar-se para Deus ou para a igreja, em alguma medida para a fé. E ao mesmo tempo surge então com força o renascimento, que coloca então o homem no centro do universo, antropocentriza o homem, e o que acontece é que esse homem em conflito é o homem do período barroco, e Gregório de Matos é a evidência deste homem em conflito. Ele fala: olha, eu tenho pecado, e eu sou essa ovelha, eu tenho me afastado de Deus, eu sou aquele que me afastei do aprisco, mas eu preciso do seu perdão. E o que acontece, queridos, é que quando Gregório de Matos fala que precisa da misericórdia, que precisa do perdão, que é um homem carente, isso me faz pensar no texto que nós lemos. O texto de Ruth retrata a história de alguém carente, que precisa da misericórdia, que precisa do alento, que precisa do cuidado, que precisa do Senhor a cuidar dela e de sua sogra Noemi. E aí eu quero que você mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos andar observando alguns aspectos desses versículos que vão do 1 ao 12. O primeiro versículo, então, marca o início de uma nova cena. O final do capítulo anterior, que diz respeito ao sermão do domingo passado, é uma fala da Noemi, da sogra, falando para Nora, falando para Ruth: calma, filha, fique tranquila. Deus vai abençoar a vida de Boaz e ele vai resolver esse problema ainda hoje. E o capítulo 4, então, começa com Boaz, de fato, fazendo alguma coisa, tomando uma atitude. Porque o homem de Deus é assim. O homem de Deus, tudo bem, ele não é precipitado, mas ele também não é omisso. E logo do verso 1, ali coloca Boaz indo à porta da cidade. Por que porta da cidade? Apenas para que os irmãos entendam, a porta da cidade era um lugar amplo. Havia como que uma praça na parte anterior, na parte de dentro, e uma outra praça na parte de fora, em que se faziam comércios ali. E não apenas comércios, mas ali eram resolvidas questões legais. É por essa razão que Boaz sobe para lá, porque ele tinha uma questão legal a resolver. E aí diz o verso 1 que passa por ali o outro resgatador mencionado por Boaz. Havia um parente de Elimeleque que era mais próximo de Elimeleque do que ele mesmo, e que, portanto, tinha o direito de comprar as terras de Noemi. E esse parente passa por ali, e ele fala: vem cá, senta aqui um pouquinho. No verso 2, Boaz reúne o quórum mínimo para questões legais. Ele chama 10 anciãos. Sentem-se aqui, por favor. E no contexto do texto, parece que além desses 10, outras pessoas do povo começam a se chegar para ali. Era um lugar de muita passagem, irmãos. Então no verso 2, ele age com prudência, com senso de justiça, chama todo mundo. O homem de Deus é assim. Senso de justiça. E nos versos 3 e 4, Boaz então começa a exposição da situação. Ele fala: olha,
você é um parente mais próximo de Elimeleque. Noemi tem uma terra. Ele não fala nada de casamento, ele fala só da terra. Tem uma terra, e eu quero saber se você tem a intenção de resgatar essa terra. E é interessante que a gente entenda que parece algo vantajoso. Essa terra é a terra de uma viúva. Então, eu pago por essa terra, fico com essa viúva o tempo que ela tem de vida ainda, ela não vai viver por muito tempo. E depois que ela morrer, a terra é minha, a terra foi incorporada aos meus bens. E aí no verso 5, Boaz fala assim, só que é o seguinte, quando você comprar a terra, você também vai ter que casar com Ruth, a Moabita. E vai ter que fazer o nome do seu marido falecido vir à tona por meio de um herdeiro. Com isso, a situação daquele que compraria ficou mais apertada agora. Porque agora ele pensou, eu vou investir numa terra, Noemi tudo bem, pode morrer rápido, mas Ruth é uma jovem. E mais do que isso, eu vou ter que fazer nela um filho, e o filho de Ruth será herdeiro dessa terra que eu estou bancando para ter para mim. E aí o negócio começa a não ficar tão bom para aquele que compraria. E aí o verso 6 diz que este resgatador disse, olha, eu não tenho como comprar essa terra não, está muito caro, está muito difícil para mim, e isso pode atrapalhar a herança dos meus filhos, porque uma vez que o filho de Ruth vai passar a ser meu filho, a minha herança, que hoje eu divido pelos meus filhos, eu vou ter que dividir também com o filho de Ruth. Então isso está ficando caro demais para mim, e ele então sai da cena. O verso 7 é uma fala do narrador dessa história, que explica para nós o que acontecia. O narrador fala o seguinte, olha, nesse período, quando alguém abre mão de um direito, ele tira as suas sandálias e entrega para o outro, como que passando ao outro o direito que era seu. E o verso 7, então, o narrador da história dá esse contexto para a gente. No verso 8, este possível comprador tira suas sandálias, dá para Boaz e fala, compra você. No verso 9, Boaz faz uma declaração pública. Ele fala, eu então serei o Goel, eu serei o resgatador. Ouçam aqui anciãos, ouçam pessoas que passam por aqui, ouçam curiosos ao redor dessa roda, ouçam todos, eu sou o resgatador de Noemi, da terra de Noemi, de Ruth, de tudo que era de Elimeleque, de Malom e de Quilion, tudo é meu. No verso 10, é expressa a ideia de que Ruth, então, é incorporada ao patrimônio dos benefícios de Boaz. Nos versos 11 e 12, o povo roga bênçãos para esse casamento, que foi declarado, ainda não foi oficializado, mas foi declarado ali. Não houve a relação sexual, mas houve uma clara declaração de casamento. E o povo diz, olha, a gente quer que essa Ruth, essa Moabita, essa estrangeira, a gente quer a bênção que havia sobre Raquel e Lia, a mãe do povo de Israel, as mães do povo de Israel. A gente quer que a bênção de Tamar, a mãe tribal da tribo de Judá, seja sobre essa mulher. Com isso, o status de Ruth é colocado num outro patamar. Ela agora deixa de ser aquela estrangeira, e ela recebe a intercessão para que as mães de Israel sejam para ela uma referência. E o verso 12 diz que eles querem que o clã formado por Elimeleque, e que seria mantido agora na relação de Boaz e Ruth, fosse um clã poderoso, fosse um clã cheio de proeminência.
É interessante que este capítulo 4, ele fala, especialmente nesta parte que lemos, do verso 1 até o verso 12, de forma específica a respeito do Goel, a respeito desse que veio comprar, que veio resgatar, que veio redimir. E nós sabemos que Boaz é um símbolo, é um tipo limitado, bem menor, bem menos excelente do que o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que desde que o homem caiu no livro do Gênesis, em diversas partes da Escritura, foram apresentados símbolos, tipos de Cristo. E certamente, Boaz é este símbolo. Boaz é um desses tipos, bem menores e bem menos excelentes que o Senhor Jesus Cristo. Mas ele é o resgatador. E nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender sobre a obra do resgatador. Porque você que é servo do Senhor Jesus Cristo, você que foi abraçado pela graça do Senhor Jesus Cristo, você tem um resgatador, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você que nos visita aqui, que vive uma vida longe de Deus, eu não estou falando de igreja, de denominação, de religião, mas você que vive como se a vida fosse aqui apenas. Eu quero dizer que há um resgatador para a humanidade. E o nome dele é Jesus Cristo. E nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender como foi a obra do resgatador. Você que gosta de anotar o tema do sermão de hoje é a obra do resgatador. Nós vamos olhar para esse texto e aprender 3 características a respeito da obra do resgatador. Vamos lá. A primeira característica é que a obra do resgatador é o cumprimento da sua palavra. Se você observar o capítulo 3, verso 13, o capítulo anterior, no verso 13, diz assim a parte final: se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Capítulo 3, verso 13, tem uma palavra de Boaz a esse respeito, dizendo: olha, eu vou te resgatar. E esta palavra é confirmada na expectativa de Noemi, quando lá no verso 18 do capítulo 3, no finalzinho lá, quando Noemi fala assim: Boaz falou que vai te resgatar. Ah, então eu tenho certeza, minha filha, pode ficar em paz, pode ficar calma, porque se ele falou que vai te resgatar, ele vai te resgatar. Os versos do 1 ao 4 apresentam Boaz subindo logo pela manhã à porta da cidade, porque ele queria resolver esta questão e porque a palavra dele estava empenhada. A obra do resgatador é o cumprimento da sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: a obra de resgate do Senhor Jesus Cristo é uma obra declarada na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo foi para a cruz conforme a palavra de Deus já havia anunciado muitas e muitas e muitas vezes. E eu preciso que você lembre do contexto do Gênesis. Deus criou todas as coisas. E criou todas as coisas com uma relação muito próxima, sem pecado. Mas o homem se rebelou, o homem se afastou, o homem desobedeceu e caiu, e pecou, e se fez destituído da glória de Deus. E não havia condições do homem resgatar-se a si mesmo, porque o pecado dele aborreceu o coração de Deus e irou a Deus. E Deus então providencia o resgatador. E lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus fala que este resgatador, desde Gênesis 3,15, estava prometido. Haverá o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. E nós sabemos quem ele é, o seu nome é Jesus Cristo. A palavra do Senhor falou sobre isso. A Bíblia é riquíssima em símbolos do Cristo, em símbolos desse resgatador. No Senhor Jesus Cristo, todas as profecias com relação ao Messias se cumpriram, todas elas.
E é por essa razão que Ele é o nosso resgatador, porque Ele cumpre a palavra, Ele cumpre a profecia, Ele cumpre o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se não, vejamos. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 49, verso 10, que Ele seria da tribo de Judá. Gênesis 49, 10 diz: não se apartará o cetro de Judá. E em Lucas capítulo 3, verso 33, diz que o Senhor Jesus Cristo é da tribo de Judá. Em Miqueias capítulo 5, verso 1, diz que o Salvador, o resgatador, o Goel, haveria de nascer em Belém, Efrata. De ti sairá aquele que é chamado para governar Israel. De ti, Belém. E em Mateus capítulo 2, verso 1, diz que Jesus nasceu em Belém de Judá. A palavra por meio do profeta Isaías capítulo 7, verso 14, diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E Mateus capítulo 1, verso 18 diz: antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Zacarias capítulo 9, verso 9 diz: ele é simples e vem montado num jumento. João capítulo 12, verso 13, 14 e 15, lá no final do 15 diz assim: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado numa jumenta. A profecia se cumpre, cada uma das palavras sobre o Messias, sobre o nosso resgatador, se cumpre na palavra de Deus. O Salmo capítulo 40, verso 10 diz que ele seria traído. Até o próprio amigo em quem eu confiava levantou contra mim o calcanhar. Salmo 40, verso 10. E em Marcos 14, 10 diz que Judas Iscariotes o traiu. A palavra do Senhor nos diz por meio do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 7, que ele foi maltratado e resignou-se e não abriu a boca. Ele foi cuspido, espancado, julgado em silêncio. E em Mateus capítulo 26, versos 62 e 63, diz que Jesus, no entanto, permanecia calado durante as suas agressões e julgamentos. Isaías 53, versos 4 e 5 diz que ele sofreu, que ele sofrerá por nós. A palavra de Deus diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, como um ferido por Deus e humilhado. E esta palavra se cumpre em Jesus. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17 dizem assim: assim se cumpriu a predição do profeta Isaías, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. O Senhor Jesus Cristo é o resgatador, porque nele se cumpre a palavra de Deus, não há outro. E se você acha que já está bom, nós poderíamos ficar cientes e falando aqui de uma infinidade de outras profecias que se cumprem em Jesus Cristo. Mas eu quero falar de mais duas. Será crucificado entre malfeitores. A palavra de Deus diz em Isaías 53, 12: deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens. Isaías, 700 anos antes. E Mateus 27, 38 diz: ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Nós louvamos a Deus porque a obra do Senhor Jesus Cristo é confirmada a cada dia na Sagrada Escritura. A obra do nosso resgatador fora anunciada pelos profetas. Nós podemos saber que isso é verdade. Mas há um aspecto para além da sua morte que foi profetizado. O Salmo 15, verso 10 diz: não abandonareis minha alma na habitação dos mortos. E Mateus 28, verso 9 diz: nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve.
A palavra do Senhor disse que o nosso resgatador deveria passar pela cruz, deveria sofrer em nosso lugar, e tudo isto ele cumpriu. Mas a palavra também diz que ao terceiro dia ele haveria de ressurgir, e ele ressurgiu, ele cumpriu o nosso resgate. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso resgatador, ele cumpriu o nosso resgate. A obra do resgatador é uma obra anunciada pela palavra. É uma obra confirmada na palavra. Ela é o cumprimento da palavra. Primeiro aspecto, a obra do resgatador é o cumprimento da palavra. Segundo aspecto, a obra do resgatador é fundamentada em seu amor. Deixa eu falar uma coisa para você, vamos entender esse texto. Do capítulo 4, do verso 3 até o verso 6, nós vemos a exposição de Boaz àquele que supostamente poderia resgatar. E aquele que supostamente poderia resgatar abre mão, porque aquele resgate fugia à lógica, não tinha lucro. Fugia à lógica da benesse, fugia à lógica do benefício, fugia à lógica daquilo que era bom. Ora, eu vou resgatar e vou me dar bem com esta. Não, é um povo de uma história controversa. Elimeleque e Noemi pecaram, se afastaram de Beit-Helém, lembra do capítulo 1? Desobedeceram. É uma história marcada por morte, por separação, por perda, por angústia, por perdas as mais diversas, por necessidades e carências as mais diversas. E aquele que supostamente resgataria, falou, não dá para mim, não tem sentido. Só pode resgatar quem não presta, só pode resgatar algo sem valor, aquele que ama. E o Senhor Jesus Cristo, então sendo o nosso resgatador, mesmo sendo você quem você é, mesmo sendo eu quem eu sou, mesmo sendo nós, cada um de nós, pecadores e imperfeitos, o Senhor resolveu nos amar. É inexplicável isso, não adianta você tentar elaborar uma teoria sobre isto. É amor puro, simples, infinito, unilateral. Não tem a ver com aquilo que você faça ou deixe de fazer, tem a ver com o fato de o Senhor nos amar unilateralmente. E quando nós o amamos, é tão somente em resposta a Ele. Romanos capítulo 6, verso 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não valia a pena. Não valia a pena, assim como para Boaz. Boaz falou assim, não vale a pena para você não? Então fique tranquilo, para mim vale, eu amo. Eu amo Noemi, eu amo Ruth, com quem eu vou me casar, eu amo a saudade de Elimeleque, eu amo essa família, eu amo tudo. É amor. João capítulo 15, verso 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Jesus Cristo se humilhou por você, por amor. Preste atenção nisto. A palavra de Deus nos diz, por meio de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 7, que ele se esvaziou. Ele resolveu abrir mão da sua glória. Preste atenção nisso. Muita gente associa a humilhação apenas à cruz. A cruz foi o ápice dessa humilhação. Mas a humilhação começa na encarnação. O Senhor Jesus Cristo é Deus, soberano e eterno, dono de todas as coisas. E Ele se fez carne. Ele foi para a barriga de uma mulher. Você já viu um bebezinho quando nasce? Nós amamos os nossos, né? O nosso quando nasce é bênção pura. Mas ele nasce com uma gosminha por cima. Jesus teve essa gosminha. O Rei da Glória. Saiu dali de Maria, cheio de sangue, com cheiro de sangue, com cheiro de placenta, e tudo isso por amor a você. Para Jesus virar um bípede, para ele poder andar, ele caiu, irmão.
Ou você acha que Jesus, por ser Deus, 100% Deus, ele não foi 100% homem? Para Jesus ficar de pé e caminhar, ele tropeçou, machucou os joelhos, machucou os cotovelos, abriu o queixo certamente. Viveu a adolescência, com as dificuldades da adolescência, foi jovem, andou por essa terra, pegou poeira na cara, fez necessidades fisiológicas. O Deus da eternidade, que não conhece esse corpo material, ele vive tudo isto por amor, querido. Ele suou, teve cansaço, teve fome. Você consegue entender isso? É lógico que você não consegue entender isso. Eu não consigo entender isso. Por que que Deus fez isso? Eu não consigo compreender, senão pelo seu profundo, intenso, extenso e amplo amor. Eu não valho a pena, irmãos. Eu não valho a pena. Mas o Senhor resolveu, antes da fundação do mundo, me amar. E Ele foi injustiçado, acusado injustamente, espancado e agredido, e foi colocado na cruz ao lado de perversos, de malfeitores, de ladrões. Tudo isso para cumprir a Escritura, e tudo isso por amor. Você que está aqui nessa manhã e está com o coração aflito, porque, ó céus, ninguém me ama, ó céus, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não sou amado, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, tenho problemas sérios na minha família. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus Cristo ama você e foi para a cruz por sua causa, para salvar você, para ser o seu Goel, para resgatar você. Você é amado, sim, pelo Deus dos céus. Todos aqueles que creem nisso são feitos filhos de Deus, resgatados pelo nosso Goel, pelo nosso resgatador. Amor puro. Ele ama você. Ele ama você. Por mais que você não consiga entender, você olha para dentro de você mesmo e fala: não, não é possível. Ele ama você. Isso me faz lembrar uma história de um menino chamado Paulinho. Paulinho morava numa cidade interior e tinha um riozinho perto da casa dele. E Paulinho fazia barquinhos de papel e brincava no rio. Só que o barquinho de papel molhou, ele vai se desfazendo. Uma vez, Paulinho, andando pela cidade, viu na vitrine um barco lindo, de madeira, fantástico, lindo, lindo. Ele foi lá à loja e perguntou o preço, e ele não tinha condições de comprar aquele barquinho. Ele chegou à sua casa, compartilhou aquilo com seu pai, falou: papai, nós precisamos fazer o nosso barquinho. E ele fez com as suas próprias mãos o barquinho de madeira, lindo, grande, com vela, pintado, com cores muito bonitas, as cores preferidas dele. E depois de pronto, ele foi para o rio e brincava ali na beirinha do rio, num pequeno lago que se fazia na margem. Até que num dia, ele distraído, veio uma correnteza pelo cantinho e levou o seu barquinho. Ele tentou pegar de volta, não conseguiu. O pai tentou correr pela margem, não conseguiu, o barquinho foi embora. Paulinho ficou horrível, Paulinho ficou mal, Paulinho chorou. E uma vez andando pela cidade, ele passa por uma outra lojinha e vê um barquinho muito parecido com o dele. Ele fala: será? Não é possível. E ele vai lá e pega o barco nas mãos e percebe que pelas cores, pelos detalhes, este é aquele barco, é o barco dele. E ele fala para o vendedor: vendedor, este barco é meu. O vendedor sorri para ele e fala: meu filho, este barco é da loja. Se você quiser que ele seja seu, você vai ter que comprá-lo. E ele saiu dali muito triste, porque não tinha dinheiro para comprar o seu barquinho. E pensou: eu vou trabalhar por isso. E ele varreu calçada, varreu quintal, lavou o quintal, pintou cerca e trabalhou por 3 meses ininterruptamente. E conseguiu, juntando trocadinhos, o valor para comprar o seu barco. E ele chega à loja angustiado, pensando que o barco já poderia ter sido vendido, e ele encontra o barquinho dele lá.
E ele compra, ele dá aqui o valor, e ele pega o barco e abraça o barquinho e diz: você é meu, e agora você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu fiz você, e você é meu porque eu comprei você. Essa é uma pequena ilustração daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele nos criou, Ele nos fez, mas nós pecamos, e por meio de uma correnteza fomos levados pela correnteza do pecado. Viramos as costas para o nosso Criador, e havia a necessidade de, em razão do seu grande amor, trabalhar, sofrer e suar por nós. A obra do resgatador é o cumprimento da palavra. A obra do resgatador é uma prova do seu grande amor. E em terceiro e último lugar, a obra do resgatador tem uma declaração pública. Os versos 9 e 10 dizem isto. Os versos 9 e 10 colocam Boaz falando para o público, falando para os anciãos, falando para aqueles que passavam por ali, para aqueles que se assentaram por curiosidade. É quase possível olhar Boaz segurando as sandálias daquele que haveria de redimir, segurando as sandálias e dizendo: olha, o direito é meu. Você que passa aqui saiba, Ruth é minha mulher, Noemi é minha família, aquela terra é minha, tudo é meu. A obra do resgatador tem uma declaração pública diante dos anciãos. Não apenas ele cumpre a sua palavra, não apenas ele demonstra amor, mas ele faz uma declaração pública do seu resgate. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso resgatador também fez uma declaração pública do seu resgate. E se você fechar os olhos e imaginar o Calvário, as 3 cruzes lá em cima, com o Senhor Jesus Cristo pregado na cruz central, você vê o Senhor Jesus fazendo uma declaração pública diante das autoridades romanas, diante dos principais sacerdotes do judaísmo, diante da sociedade da sua época, diante de homens e mulheres, diante de discípulos. Ele está dizendo para a história que eu e você somos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma declaração pública sobre nós. Ele declarou naquela cruz: Tetelestai, está consumado, está pago, o preço do resgate foi pago por mim. O homem não tinha como alcançar o perdão de Deus, ele não tinha como por si mesmo lograr para si o êxito do resgate. Por isso eu, o próprio Deus, me fiz homem, habitei no meio de vocês e me ofereci na cruz por amor, mas também para aplacar a justiça divina. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós vemos amor, mas nós também precisamos ver a justiça de Deus, do Deus Santo, que não compactua com o pecado. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o Senhor Jesus Cristo faz isso por nós. Ele faz uma declaração pública do seu amor. Ele se fez pecado por nós, conforme Paulo aos Coríntios no capítulo 5. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21. O que acontece, queridos, é que o nosso Senhor Jesus Cristo dá uma declaração alta e clara para o seu tempo e para todos os tempos, de que só há resgate nele, de que só há salvação nele. Pastor, mas calma aí, eu faço boas obras. Neste período da pandemia eu tenho distribuído bolsas, cestas de alimento, eu sou bonzinho, eu pago as minhas contas em dia. Eu nunca traí a minha esposa, não tenho vícios, nunca cometi crime, nunca fui preso. Que bom, você está cumprindo a sua tarefa como um cidadão. Mas você não pode produzir
resgate para si. Nós temos um único resgatador. Atos capítulo 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando o Senhor faz isto, quando Ele vai para a cruz, Ele não segura as sandálias, mas Ele está no madeiro. E quando Ele está no madeiro, Ele está dizendo, sabe o quê? Para mim, para você, para o inferno. Ele está dizendo: ei, eu tenho autoridade para resgatar, o preço está pago. É uma marca da graça de Deus, é uma marca da proteção de Deus. E que ninguém toque nele, que ninguém toque nesse estrangeiro, que ninguém toque nesse pecador. É como se o Senhor estivesse colocando em nós o seu selo, o seu anel real, dizendo: este estrangeiro é meu, e que ninguém o toque. A cruz é uma declaração pública para todos aqueles que ouvem e que precisam de um resgatador. Eu quero concluir então, irmãos, trazendo ao seu coração uma palavra de alento, trazendo ao seu coração uma palavra de esperança, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, nesse período de incertezas, as mais diversas. Eu quero dizer a você que a sua vida está nas mãos do seu resgatador, que a palavra de Deus se cumpre, tudo aquilo que apontava para o Messias, Jesus cumpriu. Ele é o nosso resgatador. Fique com seu coração em paz, Ele ama você. Pastor, mas os meus filhos cresceram, cada um foi viver a sua vida. Os meus netos cresceram, viajaram para longe de mim, coitado de mim, coitada de mim. Coitado não, você é alvo do amor de Deus, meu amado. O Senhor Jesus Cristo fez o que fez, Ele é o nosso resgatador, para cuidar de você, para amar você, para declarar isso para você. E se você tem pecado, e você quer se arrepender disso, o Senhor Jesus Cristo levanta a sua mão, dizendo: eu tenho poder para perdoar, está pago. E que todos ouçam, que o inferno ouça, está pago. Ah, pastor, mas eu estou com o coração frio, eu tenho andado meio afastado da fé. É mesmo, meu irmão? Clame a esse resgatador, se aproxime dele e você ouvirá dele: meu filho, você está perdoado, você está resgatado, você era um estrangeiro, mas agora você é feito meu filho. O que cabe a mim e a você é fazer aquilo que Gregório de Matos fez na sua poesia, lembra lá no início? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Pequei, Senhor, mas não é porque eu tenho pecado que eu não conto com a sua clemência. Eu quero te convidar a fechar os olhos agora e clamar a esse resgatador. Está com o coração aflito, apertado agora aí? Entenda, a palavra de Deus está se cumprindo. Nada foge ao controle de Deus, nada foge à profecia do Senhor, nada foge àquilo que a Sagrada Escritura diz. Fique tranquilo, a sua vida está nas mãos do Senhor. Jesus é a alegria dos homens, lembra? Entenda que, a despeito de todo esse quadro tenebroso, calamitoso, o Senhor Jesus Cristo ama você e fez uma declaração na cruz do Calvário de que você é resgatado nele. Isso significa dizer que, se você fechar os olhos hoje, você abre os olhos na companhia do seu resgatador. Que isso traga paz para a sua vida, que isso traga alento para esse período tão difícil, e que você se sinta agora abraçado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir a você que feche os olhos. Nós vamos orar nesse momento, clamando a Deus que cuide de você, que cuide de mim, que nos dê a certeza de que a palavra de Deus se cumpre.
que nos dê a convicção de que nós somos amados pelo Senhor. E que nos faça entender que Ele fez um ato público, dizendo que o nosso preço, o nosso resgate foi pago. Que você seja envolvido por isso, nessa manhã. Se você nos visita, se você está aqui e não serve a Jesus como seu Salvador, se você nunca declarou a Jesus como seu Salvador, eu quero te desafiar a fazer isso agora. Se você precisa sentir-se resgatado como eu me sinto, basta que você declare para o Senhor: eu creio nisso. Eu creio em tudo isso que o pastor falou, eu acredito que a Bíblia se cumpre em Jesus, eu creio que eu sou amado pelo Senhor, eu creio que Ele foi para a cruz no meu lugar, por amor e para aplacar a ira de Deus, e por isso eu sou livre do inferno e da condenação eterna. Se você crê nisso, se você entendeu isso, eu quero orar com você. E eu quero que você que é crente no Senhor Jesus Cristo, comece a orar agora. Porque o sinal da internet está indo para lugares que a gente nem sabe. E pode ser que haja pessoas agora se rendendo a Jesus, porque ouviram a sua voz. Eu quero que você, que precisa dessa certeza para essa vida, que precisa dessa segurança para essa vida aqui, e para além dessa vida aqui, você que quer dar um passo em resposta a esse amor de Deus, eu quero que você feche seus olhos aí e faça essa oração comigo. Você que quer dar um passo em resposta à palavra de Deus. Você que quer dar um passo em resposta à eleição, porque você só entendeu a palavra de Deus, porque o Espírito Santo falou ao seu coração. Você vai colocar a mão no seu coração e vai repetir esta oração neste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me ama, foi para a cruz para me resgatar e para me fazer livre da condenação do pecado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus, o nosso resgatador. Amém. Nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia. E que houve alguém nesse mundão aí que fez esta oração, dando um passo em resposta a esta chamada do Senhor. E você que é membro da igreja, que Deus te abençoe muito, que Deus guarde a sua vida, que o seu resgatador se manifeste a você de forma especial neste dia, fazendo-o compreender que a palavra de Deus se cumpre, fazendo perceber que você é alvo do amor de Deus e fazendo você relembrar que o preço do seu resgate foi pago. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.